E o nosso assunto agora, gente, são as doenças do trabalho que causam afastamento. De acordo com dados recentes do Anuário do Sistema Público de Emprego e Renda do DIEESE, que foi feito baseado em informações do Ministério do Trabalho, em 2015, foram contabilizados 181.600 casos de natureza diretamente relacionada ao ambiente profissional. Isso representa alta de 25% comparado aos 10 anos anteriores. Então, nós vamos agora saber quais são as principais causas do afastamento dos empregados dos seus trabalhos, né? E saber principalmente quais seriam os cuidados e a prevenção para evitar que isso aconteça. Está conosco Leandro Melero, que é analista de segurança do trabalho. Leandro, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu, Luísa. E participa então conosco, Leandro, dessa entrevista, a Dáurea Gramático no Rio e Anchieta Filho em São Paulo, tá bom? Tá ok. Então vamos lá. Primeiro, quais são as causas de afastamento aí do trabalho mais comuns? A gente tem esse dado do DIEESE, né, como você trouxe, que diferencia a questão do afastamento do trabalho por decorrência de doenças e também do acidente de trabalho. O que a gente pode notar hoje no Brasil é que, inclusive desses dados do DIEESE, que, como você também disse aí, é uma informação que ele é do decênio de 2005 a 2015, né? A gente tem que visualizar um pouco do que aconteceu no país nessa época. Ocorreram várias mudanças, né, de comportamento, mudanças sociais, até mesmo mudanças econômicas que extrapolaram esses números. A gente pode, por exemplo, dar algumas razões decorrentes de mudança de comportamento, né, no trabalho, motivado principalmente pelo advento de novas tecnologias, computadores portáteis, desde notebook, smartphone. Isso gera uma cobrança maior dos trabalhadores, às vezes até mesmo mais horas trabalhadas. A gente percebe também que houve mudanças sociais. Nessa mesma relação do DIEESE aí, a gente tem também a informação que aumentou o número de pessoas afastadas que ela tem uma escolaridade maior. Claro, se a pessoa tem uma escolaridade maior, muito provavelmente ela tem mais informações e ela vai procurar os benefícios, os direitos dela com mais propriedade, né? Só para ter uma informação também aí, estima-se que a cada 7 casos de afastamento, apenas um é notificado oficialmente. Então também o aumento da escolaridade proporcionou um maior registro desse afastamento também. A gente tem as mudanças econômicas, né? Também relacionada ao aumento do setor de serviços da época. Só para você ter uma informação também da época, estimava-se que o setor de serviços até 2015, ele aumentou 6%, enquanto no mesmo período da indústria diminuiu 5%. O que isso pode nos dizer, né? Que aumento, por exemplo, de serviços administrativos, essa relação, né, propriamente de doenças ocupacionais relacionadas a psicossociais, aumento de doenças relacionadas a questões ergonômicas, teve um aumento bastante considerável. Então são vários fatores que indicam uma mudança de comportamento do trabalhador, uma mudança econômica, né, e uma mudança social também que vem refletindo nos números, como que a gente tem visto aí, 25% no aumento de afastamento por doenças do trabalho. Agora é interessante porque, ao mesmo tempo, a gente percebe que houve um avanço grande no desenvolvimento de equipamentos de proteção à segurança do trabalho, não é? Quando a gente fala de medidas de proteção para o trabalhador, nós que somos da área de saúde ocupacional, primeiramente a gente fala sobre as questões de equipamento de proteção coletiva, mudanças administrativas, como rodízio de tarefa também é importante, mas também a gente tem que finalizar o EPI. Sempre é lembrado o EPI em primeiro lugar. Ele não é sempre o mais recomendado. Nós geralmente recomendamos equipamento de proteção coletiva, mudanças administrativas, mudanças comportamentais, também é super importante, né? Eu costumo dizer, né, que o comportamento seguro, ele é a aplicação de práticas e recursos para a garantia da integridade e da vida, né? Quando você determina práticas e recursos, melhores recursos, sabe, de repente, por exemplo, equacionar a questão das práticas aos recursos, aí sim você vai ter uma medida protetiva melhor. E o EPI é um desses recursos. Nós não recomendamos que ele seja sempre os primeiros, mas é um desses recursos. E nós tivemos um grande avanço tecnológico referente aos EPIs, é verdade.
né? Mas também a gente tem que ter essa sensibilização acerca das questões sociais, socioeconômicas do nosso país nesse período. E o EPI, ele também tenta, né, as empresas que fornecem, que fabricam EPI, que fabricam equipamento de produção coletiva, muitas vezes elas tentam se adaptar a essas novas tendências sociais. Nós temos um aumento muito grande de tendências sociais. A mais recente que a gente pode dizer é a questão do home office, né, que até a própria legislação trabalhista, no que diz respeito à Lei 13.467 da reforma trabalhista, tem trazido isso, a questão do teletrabalho. Então, olha só quantas mudanças que tem. E o EPI, ele impacta também. As empresas de EPI têm que se adaptar a essa nova realidade, né? Não só as empresas de EPI, mas as empresas de equipamento de produção coletivo e todos os processos administrativos. Tudo que diz respeito à medida de controle deve ser adequado com essas novas realidades. Muito bem, nós estamos conversando com o Leandro Melero, que é analista de segurança do trabalho. E no Rio de Janeiro, Dáurea Gramático tem pergunta para você, Leandro. Legal, Dáurea. No momento em que a gente vive uma onda séria de desemprego, as pessoas que estão ainda no trabalho, com certeza, ainda sofrem uma certa pressão psicológica para a questão de manter esse emprego. Porque já que várias pessoas estão aí no mercado pleiteando talvez a vaga dessa pessoa que essa pessoa está ocupando, com certeza já é um problema para essa pessoa ficar mais movida, né? E talvez refletindo no físico algum problema emocional. Esse tipo de coisa pode estar acontecendo em função do grande desemprego que tem no Brasil? É verdade, e aí o fator econômico, né, Dora, ele impacta diretamente nas estatísticas. Muitas vezes o empregado ele pode encontrar uma situação de constrangimento, que ele pode dizer assim, eu não vou falar de repente que eu tenho uma doença ocupacional, ou que eu estou sofrendo desse tipo de doença ocupacional, ou que mesmo o meu ambiente de trabalho está me prejudicando, porque de repente eu tenho que manter esse trabalho, né? Isso tem mudado ao longo do tempo e as empresas, como eu disse para vocês, né, do próprio dado do Diese, mostrou que isso mudou a questão, até na escolaridade dos profissionais, como aumentou o número da escolaridade dos funcionários que têm pedido afastamento, isso também reflete que as pessoas elas estão mais cautelosas quanto aos seus direitos, né? Essa mudança de 25%, a gente percebe que as pessoas elas estão entrando mais, elas estão sendo mais ousadas nesse quesito de ter os seus direitos trabalhistas garantidos, elas vão atrás, né? É verdade que muitas pessoas ainda vão se sentir constrangidas e, como eu disse para vocês, próprios dados estatísticos diz que a cada 7 casos, apenas um é notificado oficialmente. Então a gente vai ter 6 casos aí em que não foram notificados e muitos desses casos pode ser por constrangimento de perder o emprego. Isso também é um fator bastante importante, bastante interessante, que deve crescer aí, né, com o aumento da escolaridade do mercado de trabalho. Antigamente, para você ter qualquer tipo de função em uma empresa, você precisava ter o 1º grau ou uma escolaridade mais inferior. Mas hoje em dia tem que ter no mínimo um 2º grau para você ter um cargo operacional e você tem que ter estar cursando a universidade. Isso mudou bastante o jeito que as pessoas estão se relacionando em questões de direitos trabalhistas, né? E isso refletiu o aumento de doenças ocupacionais e o aumento de pessoas que estão pedindo o afastamento. Lógico, poderia ser melhor, poderia ser, a gente poderia ter um número maior de pessoas verificando isso sim, mas isso aí é uma estatística que nós muito provavelmente vamos colher nos próximos anos. Muito bem. Leandro, em São Paulo também nós temos o Anchieta Filho. Diga, Anchieta. Leandro, a questão dos médicos, né, que fornecem os atestados, isso tem modificado? Sim, os profissionais eles estão sendo cada vez mais qualificados, né, no que diz respeito à questão dos atestados médicos. A gente tem uma maior profissionalização do nosso sistema de saúde ocupacional no país. Eu tenho um canal de YouTube, né, onde eu entrevisto algumas pessoas lá e eu tenho a oportunidade de falar com os profissionais da área. Recentemente eu estive com o diretor da ANANT, que é o Dr. Newton Lara, né. O pessoal lá, eles têm se profissionalizado muito mais em relação à saúde ocupacional. Inclusive agora nós temos uma certificação, né, para o médico do trabalho,
para o especialista, então eles têm que ter uma certificação, o que é semelhante no caso dos advogados no Brasil, né, que tem que ter uma certificação pela OAB, hoje a ANANT, né, que é a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, eles têm uma certificação dos médicos ocupacionais, então todas as questões relacionadas aos afastamentos, os médicos que têm feito isso são de alto, eles, tanto das empresas, como também lá do pessoal do INSS, né, eles têm buscado uma qualificação cada vez maior. Isso reflete aí uma melhora, né, na questão dos atestados relacionados aos afastamentos. Nós estamos aqui, Leandro, nos nossos minutinhos finais dessa conversa. Você falou aí que você tem um canal na internet em que debate esses assuntos. Qual que é o endereço? O meu canal chama Meleiro Channel. Diz respeito ao meu sobrenome, né? Leandro Meleiro. Tem um canal lá que eu coloco à disposição aí também dos ouvintes, se quiserem ouvir. Ele é um canal que trata os temas relacionados à saúde e segurança do trabalho, onde tem várias entrevistas de especialistas da área, né? Então a gente tem médico, a gente tem aí auditor fiscal do trabalho, a gente tem questões do e-social, que é uma informação também bastante interessante, que tem abalado aí o mercado de saúde ocupacional e todas as questões das empresas no atendimento às legislações. Então esse canal aí fica à disposição dos ouvintes também, é Meleiro Channel. Tá bom. É no YouTube, né? Isso. Muito bem. Vou agradecer ao Leandro Meleiro, que é analista de segurança do trabalho. Leandro, muito obrigado, sucesso, que você possa ajudar muita gente com o seu trabalho.